O nosso ponto de partida para este leque de questões é o facto de o ensino superior e a ciência serem importantes para a ideia de transformar a economia do país, no sentido de uma inserção diferente na economia internacional e que seja, com isso, capaz de remunerar melhor os trabalhadores portugueses e de contribuir mais para o reforço da economia, da sociedade e do Estado português, e nós vemos a investigação científica e ensino superior nessa equação, não se esgotando nessa equação, mas inserida nessa equação. Há aqui alguns elementos que não têm diretamente a ver com a condição dos bolseiros, mas eu queria passar rapidamente por eles. Foi mencionada a questão do RGES. Começou nesta legislatura um processo que foi interrompido com a interrupção da legislatura, que passou por um trabalho de uma comissão independente que fez uma avaliação que denotou a imensidão de questões que estão interrelacionadas com o RGES, mas que o ultrapassam e que exigem uma reflexão. E eu vou falar apenas em termos daquilo que está no programa do PS, no programa eleitoral, portanto não vou avançar outras matérias que não estejam aí. O nosso compromisso no que diz respeito ao RGES é avaliar os modelos que ele contempla, no sentido de encontrar um outro equilíbrio entre a eficácia de gestão e a qualidade democrática das instituições. Outro aspecto que, do ponto de vista da compreensão global do sistema, nos parece importante, tem a ver com algo que diz mais respeito ao ensino superior e que tem vindo a ser feito nos últimos anos, que estava a ser renovado e que foi interrompido, mas que será continuado, e que são os contratos de legislatura, que não resolvem todos os problemas do ensino superior, nem sequer fornecem só por si os recursos necessários, mas dá uma perspectiva de estabilidade, aumentam a capacidade de planeamento e programação das instituições e é, portanto, um fator de previsibilidade e de estabilidade que nos parece que deve ser continuado. Por outro lado, no que diz respeito à ciência, e volto a lembrar que esta foi uma legislatura interrompida, nós consideramos essencial que se avance para uma lei de programação do investimento em ciência, que permita que todos os intervenientes tenham, pelo menos do lado do investimento público, uma perspectiva clara, plurianual, acerca do investimento garantido. E quando dizemos plurianual, dizemos pelo menos a 10 anos. Mais uma vez, não é o facto de haver um enquadramento que resolve todos os problemas de financiamento, mas saber o que está garantido e com o que é que se pode contar, do ponto de vista das instituições e do ponto de vista dos atores, é importante. Parece-nos necessário, em vista da necessidade de melhorar a sua capacidade de resposta, fazer uma reorganização da FCT, revendo o seu funcionamento e o seu financiamento, designadamente no que diz respeito aos recursos especializados do que dispõe. Por outro lado, é preciso também clarificar as diferentes tipologias de entidades que estão envolvidas nesse sistema e, desde logo, do ponto de vista do próprio Estado, os laboratórios do Estado têm que ter um lugar mais identificável no trabalho, na função que podem ter de apoio à decisão dos poderes públicos, na medida em que muitas políticas podem ser melhoradas com o apoio e com a intervenção de conhecimento, uma intervenção mais intensiva em conhecimento. Do ponto de vista também ainda das instituições, propomos adotar um simplex para os centros de investigação, que permita desburocratizar as exigências de reporte e os procedimentos de relação com a FCT, uma vez que, evidentemente, para garantir a fiabilidade do sistema tem que haver reporte e tem que haver transparência, mas também essas modalidades não podem sobrepor-se ou não podem atrapalhar a função essencial dos centros de investigação e que é precisamente produzir conhecimento. Por outro lado, outra medida neste âmbito que está incluída no nosso programa é propor às unidades de ID
com classificação de muito bom ou de excelente, um modelo de avaliação que garanta a estabilidade do financiamento de base, desde cumpridos os objetivos contratualizados para aumentar o grau de previsibilidade com que essas instituições trabalham. E, ao mesmo tempo, do que diz respeito aos próprios projetos de investigação, promover um modelo de avaliação que elimine relatórios intercalares abaixo de ciclos de 3 anos. Portanto, considerando que necessidades de reporte em ciclos inferiores a 3 anos não valem o trabalho que dão aos centros, aos projetos. No que diz respeito a outros profissionais, também está inscrito no nosso programa, lançar um programa de apoio à carreira de recursos humanos altamente especializados, de apoio à investigação, incluindo gestão de ciência, gestão de projetos, técnicos de laboratório, técnicos de sistemas de informação, técnicos de biblioteca, etc. Ou seja, considerar que há uma diversidade de intervenientes no processo de desenvolvimento científico que não são só os investigadores propriamente ditos, e era preciso desenvolver também esse aspecto. Naturalmente, continuar os programas de emprego científico nas suas várias vertentes e também assegurar a abertura anual dos concursos para bolsas de doutoramento em diferentes domínios científicos. No que diz respeito à questão das taxas de emolumentos, dizemos é que é preciso regular as taxas de emolumentos, pelo menos eliminando as que dizem respeito à conclusão de mestrados e doutoramentos. Por outro lado, naturalmente que nós assumimos que a precariedade não é uma facilidade de gestão. Penso que já ultrapassámos o tempo em que havia quem falasse da precariedade como uma facilidade de gestão, como se fosse uma coisa que facilitasse a vida às instituições. Nós não entendemos isso assim. Demos um passo a partir de 2016, especialmente a partir de 2017, assumindo que para doutorados a relação normal é um contrato e não uma bolsa. E, na realidade, com as diferentes vertentes dos programas de estímulo ao emprego científico, nós temos, desde 2017, celebrados mais de 10.500 contratos com investigadores e docentes doutorados, mas temos que dar um avanço aí. Neste momento, o que está em cima da mesa e aquilo que se liga àquilo que está dito no nosso programa eleitoral, a que nós chamamos Programa da Ação, tem a ver com uma coisa que já começou e que é a FCT Tenure, e em cima da FCT Tenure o artigo, agora não tenho aqui à frente, não lembro, penso que é o 137 do Orçamento de Estado, que inclui uma verba para este ano de 20 milhões de euros para antecipar e para reforçar o acesso das instituições à possibilidade de abrirem posições permanentes. E aquilo que nós pomos no programa é que para um conjunto de 1.000 investigadores isso seja uma disponibilidade orçamental no Orçamento de Estado permanente para nós podermos consolidar uma capacidade dada às instituições para poderem avançar na transformação de posições precárias em posições permanentes e que aí terá que ser ligado com a revisão dos estatutos das carreiras e com o estatuto também da docentes e com o estatuto da carreira de investigação científica. No que diz respeito à taxa de conclusão do doutoramento, eu já tinha falado nisso anteriormente, mas pela forma como ela foi colocada, eu gostava de dizer o seguinte: eu penso que alguns saberão que na proposta do contrato de legislatura, que já estava em discussão com as instituições de ensino superior e o Governo, já estava a eliminação dessas taxas e o financiamento correspondente às instituições para que não houvesse a desculpa da quebra do financiamento. De facto, o contrato de legislatura caiu com a interrupção da legislatura, mas isso já estava no contrato de legislatura que estava a ser discutido com as instituições de ensino superior e está dito no programa de governo que além do objetivo geral de regular o regime de taxas e emolumentos, que eu já me pronunciei publicamente sobre isso, muitos de nós consideramos que tem uma lógica errada, mas está lá, claro, preto no branco, eliminando pelo menos os referentes à conclusão de mestrados e doutoramentos.
No que diz respeito, designadamente à questão das IPSTFLs, a revisão do ESIC já estava em discussão, não tinha entrado em negociação formal, vocês sabem que há procedimentos formais de negociação, mas já estava em consultas preparatórias com as organizações sindicais, no sentido de reforçar as condições de aplicação do ESIC, designadamente, já a proposta inicial já continha a ideia de evitar aqueles atalhos que nos últimos anos ou ao longo dos anos têm permitido que algumas instituições usem para pôr alguns investigadores fora do perímetro da carreira e, portanto, poderem, no fundo, fugir às regras da carreira, coisa que não é razoável, especialmente em situações em que a instituição detém a 100% uma instituição, sendo privada, mas na realidade é uma extensão dessa instituição. E, portanto, essa questão já está contemplada. Eu queria aqui falar um pouco mais de duas questões. A questão da precariedade, FCT Ténure, o artigo 137 do Orçamento do Estado, que prevê já para este ano 20 milhões de euros para antecipação e para, fora das regras do FCT Ténure, as instituições poderem promover a integração de investigadores e também de docentes, em parte, em posições permanentes. E aqui dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, este avanço de 20 milhões de euros que já está no orçamento deste ano é só para posições permanentes na carreira de investigação. Portanto, aquilo que alguém aqui disse que isso nunca chega aos investigadores, não é verdade. Essa verba de 20 milhões de euros, que já está inscrita no orçamento em vigor, é só para posições de investigação. E nós acrescentamos no programa eleitoral, e eu vou ler para não haver dúvidas, inscrever uma dotação permanente no Orçamento do Estado para o financiamento de 1000 lugares de investigador de carreira nas instituições de ensino superior. Portanto, há aqui um investimento muito claro em que as instituições não possam dizer nós não temos garantias do lado do Estado que nos permitam fazer essas contratações. Por outro lado, o próprio FCT Ténure é principalmente para investigadores, embora até pelas diferentes modalidades, quando é para investigadores ou quando é para docentes, pela extensão diferenciada que o apoio pode ter, mas, na realidade, uma ideia que se subjaz à proposta de revisão do ESIC que já tinha sido feita é de que nós temos que encontrar uma forma de interação entre as carreiras docentes e a carreira de investigação que seja mais favorável, quer à forma como as instituições se organizam, programam e planeiam o seu trabalho para terem a certeza que estão a fazer aquilo que precisam de fazer e que podem fazer, mas também para dar outra liberdade e outra flexibilidade aos próprios profissionais, quer sejam docentes, quer sejam investigadores. E, no fundo, é a ideia que, como existem noutros países, embora nós não tenhamos que imitar outros países, de que, do ponto de vista do investigador, pode haver momentos na vida em que quer estar só dedicado à docência, que há outros momentos da vida em que quer estar só dedicado à investigação, há momentos da vida em que quer misturar docência e investigação, nem os profissionais são todos iguais, nem os momentos da carreira são todos iguais, e, portanto, essa flexibilidade pode beneficiar os próprios profissionais em termos de orientação do seu percurso e das escolhas que vão fazendo ao longo da vida, mas também facilitar que as próprias instituições sintam mais conforto nas decisões que tomam. Outra questão que foi colocada e que também é muitas vezes motivo de polémica é a questão dos doutoramentos em ambientes não académicos. Nós entendemos, temos entendido que é preciso criar mais oportunidades para a ciência, para o emprego científico, não só na esfera do público, mas também na esfera do privado. Nós já tínhamos, o último número que tenho é de 2021, mais de 2.500 doutorados em instituições privadas. É evidente que um ambiente capaz
de permitir o desenvolvimento de um projeto doutoral não é qualquer instituição, não é qualquer empresa, tal como não é qualquer hospital, não é qualquer instituição pública, mas nós temos que fazer um caminho que permita consolidar ambientes de qualidade para o desenvolvimento do trabalho doutoral e que também permita desenvolver a economia e desenvolver as oportunidades para os investigadores. Nós não temos a concepção de que só no domínio público se possa fazer investigação, nós não temos a concepção de que seja possível dar um encaminhamento razoável e sustentável àquilo que tem vindo a ser feito e que tem de ser ampliado e continuado, contando apenas com os lugares que a própria administração pública e que o próprio setor público pode oferecer, sem descurar o papel do público. Por isso eu ter referido na minha primeira intervenção que é preciso pensar os laboratórios do Estado de outra maneira, porque o próprio Estado, os próprios decisores políticos, em políticas públicas, precisam ter mais apoio, um apoio mais sustentado, mais continuado e mais garantido em termos de conhecimento para que as decisões de política pública sejam mais consolidadas. Agora, nós não entendemos que seja possível dar o desenvolvimento à ciência que os investigadores querem e que o país precisa, trabalhando apenas num vetor dessa investigação.